Fala aí, gente, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Todos muito bem-vindos. Tá chegando aí, liberando todo mundo aqui para a sala. Vamos só aguardar um minutinho que a gente já vai iniciar a nossa aula dessa noite. Isso aí, muito bom. Espero que estejam bem. Espero que esteja com papel e caneta aí na mão para anotar tudo que a gente vai falar aqui nessa noite. Essa é uma noite muito especial. Vocês podem ir usando o chat aí, galera. Eu estou acompanhando vocês aqui pelo chat também. Vocês podem ir escrevendo mensagens aí e full time ver as mensagens de você e acompanhar. A Solange, boa noite. O Carlos colocou boa noite aí. Então, tudo que vocês escreverem aí no chat, o Alessandro, boa noite, eu consigo acompanhar vocês aqui também. É uma maneira da gente interagir com cada um de vocês. Washington, sejam todos, Tânia, muito bem-vindos, Gilberto, Luciano, Andréia. Técnicos, hora, seguinte, hora que a turma está entrando aí. Muito bom. Então, vocês podem ir mandando aí, como eu estou falando, mandando aí pelo chat e conversando por aí, que eu vou acompanhando daqui. Estou a caminho, talvez não consiga acompanhar. Boa noite, sou Marta, seja bem-vinda, Marta. De Alpestre, olha lá. Que legal. Não sei quantos aqui conhecem Alpestre, no Rio Grande do Sul, mas é bem pertinho da cidade onde o meu pai mora nos dias atuais. Então, muito legal, muito feliz que você esteja aqui junto com a gente. É muito bom, né? É o que eu falo, a internet, ela traz essa possibilidade. Vanderlei, boa noite. Adriana, boa noite. Incrível para a gente de se conectar, mesmo estando tão distante. Olá, Janine. João Pessoa, na Paraíba. Escreve aí de onde você está falando. Vamos ver. Vamos ver de onde nós temos pessoas aqui nessa noite. Vamos dar uma olhada aí. Coloca no chat aí, de onde você fala, que eu vou lendo aqui. Lusiânia, Goiás, São Paulo, Moca, Londrina, Paraná, Massachusetts, Sydney, Estados Unidos, Belo Horizonte, Cabo Frio, Anápolis, Barra do Estiva, Chapada Diamantina, Alagoas, Arapongas, Jacarezinho, Mineiros, Balneário, Barra do Sul, Santa Catarina, Indaial, Brasília, São Paulo, Osasco, Carneirinho, Americana, Canoas, São Paulo, Zona Leste, São Gotardo, Minas Gerais. Então, tem gente aí de todo lugar. Tem mais gente para entrar aqui. Liberado aí. Tapuirama, Minas Gerais, Chapecó, Santa Catarina, Belém do Pará. Olha que coisa linda, cara. Muito bom. Tem gente de todo lugar aqui junto com a gente nessa noite. E eu fico realmente muito, muito feliz. E eu já quero dar as boas-vindas para vocês todos que já estão aqui e já começar o nosso conteúdo. Já se passaram aí 8 minutinhos. Olha lá, Fortaleza, Ceará, Redenção, no Pará. Então tem gente aí de vários e vários lugares do Brasil e também de fora do Brasil. E eu fico muito feliz com isso. Santo Jesus, na Bahia. Muito legal, muito legal. Então, sejam todos muito bem-vindos. Papel e caneta na mão aí, eu quero que você anote. Esse é um dos temas que tem, de fato, atrapalhado a vida de muita gente. Então,
eu nem preciso fazer a pergunta de quantas pessoas têm problema aqui com procrastinação, porque todas as pessoas vivas na Terra, elas têm, em alguma medida, um nível de procrastinação. Então, eu já quero começar falando isso para você, porque muitas vezes você pode ouvir pessoas falando assim, eu não tenho. Mentira, todo mundo tem algum nível de procrastinação. Inclusive, eu quero começar falando com você de uma maneira diferente, eu quero te falar da procrastinação positiva. Cláudio está aí, homem de honra. Fala, Claudião, estamos substituindo nossa aula hoje, né? A aula do homem de honra vai ser aqui hoje. Mas fica aí uma aula para a semana que vem. Então, o que é procrastinação positiva, Ricardo? Tem algumas coisas que você precisa ser intencional. E anota essa palavra aí na sua vida. Intencionalidade. Se tem uma coisa que você precisa aprender na sua vida, se tem uma habilidade que você precisa criar na sua vida, é ser uma pessoa intencional. Você precisa realmente ser alguém que faz as coisas de maneira muito intencional. Então, quando a gente fala de procrastinação, logo vem a ideia de que o procrastinador é aquela pessoa que não faz nada. O procrastinador é aquele que não consegue... Eita, tem um monte de gente aqui, peraí. Mais 12 pessoas entrando aí. O procrastinador é aquela pessoa que não realiza nada. Então, o que é, Ricardo, a procrastinação positiva? É você entender que tem algumas coisas que são ruins na sua vida e de maneira intencional você vai prorrogar, você vai procrastinar, você não vai se permitir a fazer. Então, por que isso? Porque muitas vezes você vai negociar com você, mas de maneira intencional, falar para você mesmo hoje, fala assim, olha, eu não vou comer doce hoje, vou deixar para outro dia. E você, de maneira intencional, você vai levando esse dia de comer o seu doce cada vez mais para frente. Você pode usar isso para várias coisas na sua vida, de maneira intencional, e falar assim, eu não vou fazer isso hoje. E você deixa para amanhã algo que você sabe que é ruim. Ou, como eu disse hoje cedo, em uma aula com os meus alunos, eu estava dando aula na mentoria hoje, eu quero que você entenda a aula, sei lá. Uma coisa certa, na hora errada, se torna uma coisa errada também. Então, isso é algo que você precisa ter muita clareza. Quando existe algo que é bom, mas está fora do tempo na sua vida, vai se tornar algo que é ruim. Então, uma coisa certa, na hora errada, torna-se também algo errado. Então, você precisa se permitir a ser intencional e perceber que existem umas coisas que você deve, sim, procrastinar na sua vida. Agora, em prática, para a gente avançar e ser bem direto no nosso conteúdo aqui hoje, para você aproveitar ao máximo. O tema é como destruir essa procrastinação. Como destruir esse mal que me leva a não ter os resultados que eu tanto desejo. Então, realmente, essa procrastinação é um comportamento bastante complexo. É algo que existe dentro da mentalidade do ser humano e a gente precisa lutar e combater ele com todas as nossas forças. E eu vou colocar aqui algumas características de pessoas que procrastinam para ver se você se identifica com cada uma delas, para depois a gente voltar aqui nesse tema de como destruir a procrastinação. Como destruir? Como acabar com ela? Como terminar com ela? Então você vai entender primeiro quais são os sinais de uma pessoa que procrastina. Quais são os sinais que alguém que é procrastinador tem na sua vida? Quais são as atitudes de alguém que fica deixando as coisas para amanhã? Primeira coisa, eu quero que você tome nota aí. Pessoas que procrastinam, elas têm medo, ou do fracasso, ou do sucesso. Eu sei que muitas vezes você pode falar assim, Ricardo, isso é uma loucura, eu não consigo entender, eu não consigo aceitar que exista alguém na Terra que tenha medo do sucesso. Tem. Tem pessoas que têm medo de darem certo na vida. Por quê?
Porque de maneira inconsciente elas têm alguns modelos mentais que dizem respeito a pessoas bem-sucedidas. Então, quando elas olham para pessoas bem-sucedidas, elas falam assim, peraí, ser bem-sucedido tem que pagar esse preço. Então, eu não quero. Muitas vezes, você pode falar assim, Ricardo, eu acho isso muito difícil de você pensar. Se você for pensar nessa questão de ser uma pessoa bem-sucedida e nos problemas que isso traz, você vai entender algo. Se você decidir realmente ser alguém extremamente bem-sucedido e tornar-se alguém famoso, você deve ter percebido já que pessoas famosas, elas não têm a mesma liberdade que você tem de ir e vir. Então, o sucesso, consequentemente, vai trazer bônus e ônus. Então, quando você olha para isso e você fala assim, poxa, eu quero prosperar, eu quero avançar, eu quero romper. Mas quando você entende que Amanda não pôde participar. Não, eu vou te mandar um link aí e você compartilha com as pessoas, porque eu estou vendo aqui agora que tem bastante gente que quer participar, mas a sala só está permitindo 100 pessoas. Não tem. Então, peraí. Gente, aguenta aí que eu vou resolver para ninguém. Me manda o link do YouTube, tá, Ricardo? Vou enviar aí o link. Para eles poderem achar outra plataforma. Aguenta aí. Vai resolver aqui agora. A gente faz ao vivo. Fernanda, mandei lá para você. Aí tem como você reencaminhar para o pessoal para eles poderem entrar aqui também por esse outro link e não ficar de fora da nossa aula. Então pode encaminhar aí para a turma esse link que eu te mandei. Ó, tem gente aí querendo entrar e não está conseguindo. O Washington colocou assim, inacreditável que tenha pessoas que tenham medo, né, da prosperidade. Ó, o Luciano já colocou embaixo, eu tinha medo de ganhar dinheiro. Era acostumado a ganhar um valor e sempre parava de pegar mais serviço. Olha isso aqui que o Luciano falou. Isso aqui, muitas vezes você pode falar assim, Ricardo, é inacreditável, como o Washington disse. Não é. Infelizmente, não é. Não é. Porque tem centenas de pessoas que vivem isso, tem centenas de pessoas que passam por isso, tem centenas de pessoas que vão, infelizmente, procrastinar na sua vida, como a gente acabou de ler aqui, ou seja, parar de pegar um serviço porque tem medo de ganhar mais dinheiro. Então, veja só, que coisa maluca, que coisa louca. A pessoa, ela não está disposta a fazer mais porque ela está com medo. Ou seja, o medo do sucesso impede a pessoa de ir para novos níveis, ou seja, ela procrastina tarefas que ela poderia fazer. Ó, Malu, vem daí, Malu. A pessoa procrastina coisas que ela deveria fazer, que conscientemente ela sabe que levariam ela para uma próxima fase, mas ela fala assim, se eu fizer isso vai dar certo. Então deixa eu te falar dos medos que você tem, que você nem sabe que tem, porque eles são inconscientes em você. E o seu cérebro fica guardando e escondendo isso. E a única coisa que você percebe, estou procrastinando, estou deixando de fazer, porque é que eu não faço. Sabe, no quesito procrastinação e ter sucesso, tem pessoas que não vão para a academia, não cuidam do seu corpo, não têm uma boa alimentação, porque elas não querem ter um corpo bonito. Elas não querem ter um corpo que é saudável, um corpo que é realmente apresentável, porque fala assim, não, eu não quero ter isso. Porque se eu for assim, as pessoas vão me olhar. Se eu for assim, as pessoas vão ir. Se eu for assim, então ela começa a procrastinar uma atividade física, uma alimentação saudável, porque ela tem medo do resultado
que aquilo vai trazer. Eu estou te falando de maneira mental, como que o seu cérebro funciona com relação à procrastinação. Isso é uma loucura, mas acredite, é assim que funciona. Isso é uma loucura, mas é assim que muitas pessoas se comportam. Elas têm medo do sucesso. Elas têm medo de serem bem-sucedidas e acabam procrastinando tarefas do seu dia a dia. E isso é claro que é a minoria das pessoas. Mas a maioria das pessoas, elas têm medo do fracasso. É o medo da falha. Então, por medo de fazer algo que possivelmente vai dar errado, só na sua cabeça, você deixa de fazer. E você, antes de testar, você já se convenceu. Vai dar errado. Vai dar errado. Tem algo muito sério que eu quero falar para vocês com relação à física quântica. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar em física quântica, mas a física quântica, ela traz algumas instruções que são extremamente interessantes para nós, como seres humanos. A física quântica, ela mostra o seguinte, que todo objeto, ele é criado pelo olhar do observador. Que o poder de criar as coisas, o poder criativo, o poder criacional está no olhar de quem vê. Então, o que eu quero que você entenda? Não brinque com aquilo que você pensa. Não brinque com aquilo que você quer. Não brinque com aquilo que você imagina. Sabe quando a pessoa vem com uma frase para você e fala assim: ô, Dávila, é o seguinte, cara, vamos supor tal coisa. Vamos imaginar que você vai pegar o carro, você vai viajar e o pneu do carro fura. A gente está falando que tem microfone aberto? Espera aí que eu tenho que desativar de novo de todo mundo aqui. Pronto, fechou. É que eu estava até com o meu som fechado aqui, por causa das notificações, vou deixar ele aberto para perceber isso agora. Obrigado, viu, Cid? Então, você que está aí, procura deixar o seu microfone fechado para não dar interferência aí e não atrapalhar para quem está aqui junto com a gente. Então, vamos lá. Então, a gente tem essa ciência que explica isso. Só que eu não posso aceitar criar uma hipótese de algo que eu não aceito viver. Não, então vamos imaginar, beleza, eu vou sair para viajar, o pneu do meu carro vai furar e você começa a alimentar uma conversa com alguém. Aquela conversa, ela pode criar uma realidade nos próximos dias para você. Uma simples conversa, uma inofensiva conversa, porque você falou, inconscientemente você usou a sua mente para processar e criar a imagem daquele carro na beira da rodovia estragado. E é bem possível que na próxima viagem, ou nessa viagem que já está marcada, você vai fazer, e algo que você mentalizou vai acontecer, porque você usou a física quântica para gerar aquilo que você racionalmente não queria, mas como uma brincadeira você fez. Eu não sei se você entende, mas isso é muito mais sério do que a gente pode imaginar. Então, muitas pessoas, elas procrastinam porque elas têm muitos medos. E o medo de fazer algo leva você a ser um procrastinador de tarefas. E se você for um procrastinador de tarefas, você vai ser um procrastinador de resultados. Os seus resultados, eles estão 100% atrelados às coisas que você decide fazer todos os dias. Então, essa é a primeira característica de pessoa procrastinadora. Ela tem medo do fracasso ou do sucesso. Eu quero que você fale para si mesmo aí agora. Fala assim, eu não tenho medo de errar. Porque até nos meus erros, eu vou acertar. Tem coisas que a gente fala da boca para fora e eu percebo as pessoas falando coisas que são modelos mentais absurdos, de tão fortes que são, mas as pessoas não compreendem. Você já ouviu falar assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Isso é um modelo mental. Então, qual que é o problema do erro? Nenhum. Não existe problema em errar. Fala para você mesmo, fala assim, o problema não é errar, o problema é não tentar.
O problema é não fazer. O problema é não iniciar. Não existe problema nenhum com errar. O problema está em não fazer. Se você não fizer, você está cometendo o maior erro da sua vida. Você está procrastinando e fadado a ficar mais um dia, mais uma semana, mais um mês no mesmo lugar. Ricardo, eu quero sair do lugar. Então faça. Então faça. Eu vou falar depois de alguns caminhos para você, de fato, destruir essa maldição aí que é a procrastinação. Segunda característica de alguém que procrastina é o perfeccionismo. O perfeccionismo é algo que tem feito pessoas ao redor da Terra deixarem de fazer o que precisa ser feito, porque são extremamente perfeccionistas. Extremamente perfeccionistas. Eu estou dando aula para vocês aqui e vou me colocar aqui como professor dessa noite, como alguém que faz coisas ainda para quebrar o meu próprio perfeccionismo. Eu estou dando aula e eu estou usando uma caixa da Eduz e 3 caixas da XGrow, caixas de placas que eu recebi no digital. Por que você está falando isso, Ricardo? Para você entender que eu poderia simplesmente fazer a minha aula sentada onde eu faço todos os dias, mais confortável, mas eu quis fazer ela em pé. Só que para fazer em pé não tem uma mesa da minha altura. Então eu preciso colocar 4 caixas para ficar com o computador na minha frente confortável. Mas eu poderia falar assim, cara, eu vou ter que adiar essas aulas. Eu vou ter que adiar isso aqui porque eu não tenho a estrutura necessária para fazer o que tem que ser feito. Você sabe que teve um curso que eu fiz, a gente morava num apartamento ainda. Eu peguei uma lixeira, um balde de lixo, Cláudio. Eu peguei um balde de lixo, mano, coloquei em cima de uma mesa que eu tinha, coloquei meu computador em cima e falei assim, amigo, se tem um negócio que eu não vou fazer, é deixar de fazer. Isso eu não aceito. Então, como que tem que ser feito? Tem que ser feito com o que eu tenho na mão. Então, olha lá, a Luciana falou assim, eu vi essa aula, eu fiz questão de filmar, eu acho que eu filmei e mostrei para as pessoas, para elas verem, porque eu falei assim, eu não aceito não fazer. E é muito bom você ser livre para fazer, por quê? Porque eu deixei o perfeccionismo, eu era muito perfeccionista, muito. A minha mãe tá aí, olha que coisa linda, rapaz. Isso aqui é vencer na vida, amigo. Você está dando uma aula 8h30 da noite e a sua mãe está ali assistindo e está lá concentrada. Isso é maravilhoso. Eu já fui muito perfeccionista. E uma das coisas, vou até falar junto com a minha mãe aqui, é uma das coisas que eu acredito que me criou nesse perfeccionismo, a minha mãe sempre teve restaurante. Então tinha pizzaria, pastelaria, sorveteria, então é um ambiente muito limpo. É um ambiente muito organizado. Então, eu fui criado nesse lugar de muita organização. Só que muitas vezes dá para manter tudo isso todo o tempo. E se você quiser ser perfeccionista, você vai deixar de viver muita coisa na sua vida. Muita coisa. Então, nós vamos falar também como quebrar isso mais para frente. Mas essa é uma característica de alguém que é procrastinador. Uma terceira coisa para você anotar, pessoas que procrastinam, baixa autoestima. Baixa autoestima. Então, tem pessoas que procrastinam e um dos motivos delas viverem e fazerem isso é que elas não acreditam em si mesmas. Elas não acreditam na sua capacidade, não acreditam no seu potencial, elas não acreditam nem na sua expressão, na sua beleza, elas não conseguem nem olhar no espelho e se acharem com uma aparência digna de fazer alguma coisa. O Luciano estava na palestra lá em Santa Catarina sobre autoconfiança. Essa palestra, eu estou decidido no meu coração a ir para alguns lugares do Brasil para levar ela, porque é uma coisa que precisa ser resgatada e restaurada no meio das pessoas, é autoconfiança. É você verdadeiramente acreditar e, de uma vez por todas, confiar no potencial que você tem.
que você tem. Então, o que me leva a procrastinar, Ricardo? Baixa autoestima. Se você não acreditar nas suas capacidades, você não vai fazer. E eu posso levar isso no último estágio. O último estágio de qualquer coisa na sua vida, você passa pelo corpo, você passa pela mente, você passa pela alma e você chega no espírito. E de maneira espiritual, espiritualmente falando com vocês, eu já vi muita gente de maneira errada não ter essa autoestima, ou seja, ela não acredita que Deus confiou tarefas a ela, ou quando ela recebe tarefas, ela tem um medo. Ela pensa o seguinte: Deus vai me dar isso aqui, ou Deus me deu isso para fazer e vai me envergonhar. Eu vou ser envergonhado, porque eu não vou dar conta de fazer. Então, a pessoa tem medo de passar um vexame. Ela tem medo de ser envergonhada. E ela acaba não fazendo, porque ela não consegue olhar para ela e acreditar que ela é capaz. Baixa autoestima. O que leva a pessoa a fazer? A não fazer. A não fazer. Você sabe, a obesidade, ela é um problema. A obesidade tem matado pessoas aos montes no mundo inteiro. E tem algumas pessoas de maneira extremamente errada, elas defendem a obesidade. Obesidade é um problema, muitas vezes precisa ser tratado, precisa de tratamento, precisa de cirurgia, precisa de medicina. Só que pode ser tratado com uma mente decidida a fazer o que tem que ser feito todos os dias. Por que eu estou te falando isso aqui? Porque muitas pessoas, elas não vão para a academia, elas não começam a se cuidar porque elas não se acham nem dignas de entrar na academia, de tão baixa que é a autoestima delas. Elas falam assim, cara, eu não posso ir para lá, porque lá só tem gente bonita, lá só tem gente com o corpo alinhado, e olha como é que eu tô. Então, por ter uma baixa autoestima, a pessoa ela não vai nem para academia. Você quer saber aonde que a baixa autoestima também tem afetado muito? Há muitos anos que eu e a minha esposa, nós aconselhamos e acompanhamos famílias, casais. E se tem uma área que tem sido extremamente afetada, você fala assim, até isso, a procrastinação sexual. Já ouviu falar disso ou não? Acabei de inventar esse tema aqui agora. Procrastinação sexual. Acabei de inventar isso, porque tem pessoas procrastinando o ato sexual por conta de não confiar, ter uma baixa autoestima por causa da sua imagem. Tem mulheres que depois de ter filhos, elas têm vergonha de tirar roupa. E aí não tem um homem que a incentiva, não tem um homem que investe nela. Então procrastina uma vida sexual, por quê? Por causa de baixa autoestima. Vocês conseguem entender o problema que a procrastinação pode gerar? Ela afeta todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida. Todas. Então você tem que ficar aqui até o final para você aprender a quebrar isso aí. E para você que estiver junto comigo nesses 3 dias aqui, no último dia, eu vou liberar também, eu decidi aqui agora, já vou avisar o nosso pessoal aqui do time, eu vou liberar os PowerPoints também das aulas para você. Então, você que estiver junto com a gente no grupo, você vai receber lá o PDF de todas essas aulas do que eu estiver falando aqui nos 3 dias. Quarta coisa que te leva a procrastinar, falta de clareza nos seus objetivos. Falta de clareza nos seus objetivos. E aqui eu quero resumir a falta de clareza em uma coisa. Muitas vezes você tem objetivos que até são claros, só que mentalmente, escuta algo, eu vou repetir isso com você até você se convencer e começar a sair do lugar. Clareza em objetivo tem nome, chama data. Data. Ter clareza nos seus objetivos é colocar data em cada um deles.
Então é assim, eu quero perder peso. Já está tudo errado. Peso não se perde, se elimina. Porque tudo que você perder, em algum momento você pode achar. Você pode pensar que isso é brincadeira. Não é. Isso é mental. Se você perder, você pode achar. Por quê? Pensa bem. Mentalmente, me responde de maneira simples. Você já perdeu a chave do carro, sim ou não? Sim. Quando você perde a chave do carro, você busca encontrá-la, sim ou não? Sim. Você já perdeu dinheiro? Já perdeu carteira? Já perdeu documento? Quantas coisas você perdeu? Você já perdeu oportunidades. Então, por que eu estou te falando? Para não começar frases de maneira errada, porque senão você não vai alcançar resultado. Se você for perder peso, o seu cérebro tem uma programação mental. Tudo aquilo que eu perco, eu quero reaver. Tudo aquilo que eu perco, eu quero achar. Tudo aquilo que eu perco, eu quero encontrar. Presta atenção nisso, que isso é forte. Porque muitas pessoas, elas saem do trabalho e elas perdem o emprego para ir para o ramo do empreendedorismo. E elas começam a empreender e elas falam assim, caramba, eu perdi aquele emprego, nem acredito. Quando o seu cérebro ouve a palavra perder, você fala, eu preciso reaver isso. Eu preciso ir atrás, eu preciso buscar de novo, eu preciso ir encontrar aquela oportunidade. Então, vocês percebem? Vai começar a fazer um alvo, faça cognitivamente correto. Faça de maneira correta. Então, eu vou guardar dinheiro. Você vai guardar dinheiro para quê? Você vai guardar dinheiro para um momento difícil? Você vai guardar dinheiro para uma crise? Ou você vai guardar dinheiro para ficar rico? Ou você vai guardar dinheiro para viajar? Ou você vai guardar dinheiro para trocar de carro? Para que você vai guardar dinheiro? Se você não estabelecer para que você vai guardar, quanto você vai guardar, em quanto tempo você vai fazer, eu quero te dar certeza, você não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Quantos de vocês já começaram a guardar R$ 100, R$ 200 lá na conta corrente e chegou uma hora, veio uma necessidade e você gastou? Levanta sua mãozinha para eu ver, quem já fez isso? Tem quem está no chat, só escreve assim, ó, eu. Só para eu ver se tem alguém que já fez isso aqui. Ó, quanta gente já fez. Quantas pessoas já fizeram isso? Quantas pessoas já guardaram o dinheiro e em algum momento precisaram quebrar aquele cofrinho e usar aquele recurso? Por quê? Por que, por que que essas coisas acontecem aí na sua vida? Sabe por quê? Porque você guardou dinheiro para o dia mau. Você guardou dinheiro para ocasiões difíceis. E aí você criou algo na sua própria cabeça. Você começou a guardar, mas dentro de você, você tinha um drive. Eu estou guardando para o dia mal. Você está criando o seu próprio mal. Seu próprio mal. Isso é terrível. Isso é terrível. Então, assim, quando você for, a tal reserva de emergência. Não, vou guardar aqui. Então, uma coisa que você pode fazer, você quer guardar recurso? Uma coisa que eu aprendi, e eu confesso que eu demorei muitos anos, assim, muitos anos para viver. Hoje eu consegui fazer. Ô, Laurão! Boa noite! Ó, o Lauro é meu padrasto, tá aí também, ó. Hoje eu consegui fazer algo, Lauro. Hoje é dia 28, falando sobre recurso financeiro. Hoje eu consegui, tem alguns meses que eu venho fazendo isso. Hoje é dia 28, ô Sidney, e eu estou com as minhas contas do mês 9 todas pagas, hoje. Todas as minhas contas estão pagas do próximo mês. Já zerei tudo que eu tinha, todos os boletos, de tudo que pensar que eu tenho que pagar no próximo mês, já está pago. E o dinheiro está na minha conta, é só para ir para o mercado, para sair, para passear, para a gente fazer o que a gente achar que tem que fazer aí no meio do caminho. Mas as contas que são fixas, que são coisas que tem todos os meses, já está tudo pago. Hoje, dia 28. Então, assim, eu não estou poupando para o dia mal. Mas espera aí, eu sei que eu tenho uma conta fixa, eu tenho um orçamento. Então, o que acontece? Presta atenção que eu já passei por isso, tá?
Quer ver, ó, quantos aqui já procrastinaram para pagar uma conta que sabia que tinha e gastou o dinheiro? Só escreve assim, ó, só para eu ver. Isso acontece demais. Você tem dinheiro na conta e você procrastina para pagar. Você sabe o dia da conta, você sabe o valor da conta, você sabe que tem que ser pago, você sabe que tem até juros se não pagar em dia, você está lá com o dinheiro na conta já esperando, e você fala assim, não, só vai vencer dia 10, hoje é dia 28, vamos esperar chegar o dia 10? Aí chega o dia 10, você esqueceu, e aí o que aconteceu? Veio uma urgência, veio uma emergência, você gastou o dinheiro. Você gastou o dinheiro, você teve um baita de um problema, porque você procrastinou o pagamento de algo que já deveria ter sido feito antes. Antes. Então, o que você tem que fazer? Você tem que aprender. Você tem que aprender. Você quer deixar de ser um procrastinador? Você tem que ter clareza nos seus alvos, seus objetivos. Por que tantas pessoas deixam de fazer o que tem que ser feito? Porque elas não colocam data. Então, eu quero viajar esse ano. Você quer viajar para onde? E qual é a data? Já comprou a passagem? Já reservou o hotel? O que você já fez? Você tem que ter data no que você vai fazer. O seu cérebro não entende, vou viajar esse ano. Ele só entende quando você coloca literalmente uma data naquilo que você vai fazer. Então, tal dia eu vou fazer. Então, quando você tem data, as coisas elas começam a acontecer na sua vida. Tem alvos claros. Se você não souber o que você quer, qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve. Então, chegou a hora de você verdadeiramente colocar data nas suas coisas. Quinta atitude de alguém que é procrastinador. Uma sensação de sobrecarga. Procrastinador, ele é um baita de um vitimista. Quem que é o vitimista? Aquele que fala assim, eu quero te falar, nós temos 3 crianças em casa e é impressionante perceber o quanto as crianças já nascem com isso introjetado nelas. Uma mais do que a outra, as 3 são diferentes, mas você fala assim, ei, ajuda a colocar a mesa da janta, aí uma dá o grito assim, eu já coloquei ontem. Aí eu olho e falo assim, mas e aí, você colocou ontem, você comeu ontem, né? Hoje você tomou café? Sim. Colocou a mesa? Não. Hoje você almoçou? Sim. Colocou a mesa? Não. Hoje você lanchou? Sim. Colocou a mesa? Não. Então, por que você acha que você vai colocar a mesa só quando você comer, então? Então, o dia que você for comer, você coloca a mesa. Quando você não colocar, você não vai comer. Então, resolvemos assim? Ai, pai, por que toda vez sou eu? Procrastinador. Nasce dentro de você. Por que tem que ser eu? Porque tem que ser alguém. Aí eu posso falar assim, tem que ser eu por quê, então? Que eu sou o pai? Não, não é. Gente vitimista sempre dá desculpa para não fazer. E uma das características do procrastinador é a vitimização. É essa sobrecarga. Não, gente, não aguento mais, tudo sou eu que faço. Não, só eu que faço as coisas nessa casa. Só eu que faço as coisas nessa empresa. E aí você acaba dando uma desculpa para você, mentalmente você fala assim, não, eu não fiz, não é porque eu não queria, não. É porque eu não tinha tempo. Eu não tive tempo de fazer. Meu Deus, o meu dia tem que ter umas 48 horas para eu dar conta de fazer tudo. Porque, olha, eu estou muito sobrecarregado. Eu estou muito sobrecarregado. Não dá. Não tem como. Como assim? Você está dando desculpa. Você está usando os seus afazeres para parar ou para não fazer aquilo que tem que ser feito. Sabe de uma coisa? Tem muitas coisas na sua vida que já deveriam não ser mais feitas por você. Ricardo, mas eu tenho que fazer tudo. Não tem, não. Não tem, não. Você tem que aprender a delegar. Você precisa aprender a delegar as coisas. Dentro da sua casa, dentro da sua empresa, nos seus negócios, em tudo que você vai fazer. Independente do momento que você tiver, você precisa aprender a delegar funções. Delegar funções, se você quiser verdadeiramente, Alexandra, prosperar de verdade.
tem que aprender a delegar essas funções. O que não dá é para você procrastinar, dando uma desculpa. Só eu que faço. Eu faço muita coisa. Sexta atitude de alguém que procrastina muito. É a pessoa que vive procurando gratificação, prazer imediato. Todas as coisas que te dão uma recompensa imediata vão te cobrar um alto preço no futuro. Todas as coisas que te cobram ou te entregam uma recompensa imediata vão te cobrar um alto preço no futuro. Dos melhores exemplos disso é a alimentação. Quando você começa a comer uma comida saudável, automaticamente, inevitavelmente, comendo saudável, você vai comer menos. Porque a comida saudável não dá o prazer que a comida ruim dá. Você não vê ninguém desesperado para comer um pedaço de cenoura crua. Já viu, não? Nossa, cara, tô com uma fome. Não, pensa numa fome que eu tô. O que você quer? Rapaz, uma cenoura cruazinha, ralada, com pepino e tomate. Não, ninguém quer comer essas coisas. Agora você vê gente desesperada falando assim, cara, eu tô louco para comer uma coxinha e tomar uma Coca-Cola. Pensa num negócio bom, mano. Uma coxinha de frango com catupiry com Coca-Cola. E com um monte de ketchup, maionese, aquele negócio assim que você engorda 5 quilos só de comer uma coxinha de 100 gramas. Então, assim, é um prazer imediato que você tem, mas você vai pagar um preço alto por isso depois. Alto. A mãe colocou pizza, pizza também. Ainda que tenha umas pizzas boas. Você sabe, mãe, que aqui em São Paulo as pizzas são diferentes aí do Mato Grosso. No Mato Grosso, eu estava acostumado, eu não sei se em outro lugar do Brasil é assim. No Mato Grosso tinha pizza de picanha, pizza de costela. Rapaz, eram umas gordices as pizzas lá, mano. Pensa nos recheios. Você não queria nem saber da massa, o negócio era o recheio. Aí você chega aqui, a pizza é de queijo com qualquer coisa. Tipo assim, queijo com rúcula, queijo com tomate seco, queijo com outro queijo, queijo brie com não sei o quê. Eu falo, mano, cadê as pizzas desse povo aqui de São Paulo? Eles são mais refinados na pizza. Malu, a pizza aqui no começo não tinha graça. Eu falava assim, que pizza é essa? Cadê os recheios desse aqui? Uma massinha fina. Só que daí você fala assim, rapaz, é que faz menos mal isso aqui. Faz menos mal. Então, aquilo que te dá um prazer imediato vai te cobrar um preço depois. Você tem que entender isso. Vai cobrar um preço de você depois. Então, a pessoa que procrastina, ela procrastina porque ela só quer fazer alguma coisa que dá um prazer na hora. Então, ir para a academia dá prazer na hora? Não dá, não. É ruim. Você sente dor. Esses dias agora, está dando 2 meses que eu voltei para a academia malhar. Rapaz, nos dias de treino de perna, eu peço para morrer. Eu falo assim, ô perna fraca, miserável, você é fraca, você vai ficar forte. Você vai ter que aprender, mas dói assim, parece que eu malhava a perna e doía os fios do cabelo da minha cabeça. De tanta dor nas minhas pernas. Um dia eu falei pro personal, eu falei, cara, tô com uma dor aqui no osso da minha nádega, o que é isso? Ele falou, não é no osso não, amigo, é no seu músculo que tá fraco mesmo, tem que fazer esse negócio ficar forte. Eu falei, credo. Aí ele me põe um exercício lá que tem o nome de um cara, até esqueci o nome desse exercício, búlgaro, acho que é o nome. Rapaz, eu quero morrer para fazer aquilo. Aí ele falou assim, você já tá bom, pega peso nos braços agora para baixar. Eu falei, não, vai doer tudo. Mas tem que doer. Então, na hora, dói muito. Mas eu estou ficando o quê? Mais resistente. Sabe qual que é a real? Se for parar para pensar, se eu não me tornar resistente no corpo, eu não vou ver meus netos nascer, amigo. Eu vou morrer mais cedo. Eu não vou ter disposição para brincar com as minhas filhas. Eu não vou ter disposição para fazer um monte de coisa que eu preciso. Então, eu tenho que cuidar do meu corpo. Só que é bom? Na hora não é bom, não. Mas a recompensa é muito grande disso depois.
Sétima atitude de alguém que é procrastinador. É uma pessoa ansiosa. Pessoas que procrastinam, elas sempre estão focadas em algo que não vai acontecer. Elas estão focadas no futuro, no futuro, no futuro, no futuro, e o que vai acontecer. Então, elas procrastinam por conta disso. Elas são ansiosas demais, elas não fazem nada hoje. Elas se preocupam com o amanhã, mas elas não semeiam no amanhã. Elas não semeiam, porque elas não fazem hoje. Elas não plantam hoje para colher amanhã. Elas ficam só falando, amanhã eu faço. Amanhã vai dar tempo. Amanhã, elas ficam jogando para o futuro aquilo que tem que ser feito hoje. Quando você ouve uma aula dessa, é legal você anotar os tópicos, mas eu vou reforçar com você. Anote as tarefas que você tem que fazer. Quantas coisas estão paradas na sua vida? Quantas atitudes que você deveria ter, que você precisa ter agora, que você não teve ontem, que você precisa ter agora? Quantas coisas você precisa fazer hoje? Que tem que se perguntar e colocar isso na lista. E falar assim, ó, vou pôr data. Qual é a ação que você vai tomar hoje, depois dessa aula? Ouvindo isso aqui, o que mexeu com você? O que você vai fazer? Não adianta você vir aqui pegar a teoria e não partir para a prática. Não adianta nada. Então, a ansiedade tem feito as pessoas procrastinarem também. Outra coisa, falta de motivação. Ricardo, quando que eu fico desmotivado? Quando você não vê valor naquilo que você está fazendo. Quando você não vê valor. E aqui eu quero dar uma dica para você que é empresário. Você que tem uma empresa, você precisa aumentar o senso de valor na vida dos seus funcionários. Não é só o valor que ele tem para você como empresário, mas o valor do trabalho que ele desempenha lá na sua empresa. Você tem que fazer ele enxergar o serviço dele de uma outra ótica, com uma outra visão. Você tem que fazer ele enxergar o serviço dele não como algo pequeno, mas como algo que faz parte de um projeto que é grandioso. Porque imagina, você pode trabalhar numa indústria. E essa indústria pode ter um processo. Então, a pessoa pode fazer uma coisinha pequena dentro do processo. E ela pode se sentir insignificante por causa disso. Você que é empresário tem que ter a capacidade, a habilidade de mostrar para essa pessoa que faz algo, por menor que possa parecer, que isso tem valor e que ela está fazendo parte de uma grande obra. De uma grande obra. Então, a maneira como você enxerga as coisas, elas vão determinar a sua motivação para fazê-las. Então, quais são as suas motivações? Qual é o valor daquilo que você tem que fazer? Porque se uma tarefa para você não for importante, você vai procrastinar. Se uma tarefa para você não for essencial, você vai procrastinar. Você vai procrastinar. A Cláudia colocou assim, ó, minha motivação é meu filho. E quando seu filho for embora, seu filho casar, qual que vai ser sua motivação? Cláudia, eu estou acompanhando vocês aqui no YouTube também, viu? Estou abrindo a tela dos dois. Se vocês tiverem aí comentários no YouTube, eu já estou lendo vocês aqui também. Estou lendo aqui no Meet e também no YouTube. Então, Cláudia, legal, hoje é seu filho. Mas você precisa entender que você precisa ser o próprio foco das suas motivações. É legal você fazer pelo seu filho, mas você tem que entender que tem muitas coisas que não vai dar para fazer por ele, porque em algum momento ele vai embora e você vai deixar de fazer. Então faça por si e sempre vai elencando novas motivações para você. Nona e penúltima atitude de alguém que procrastina, falta de gestão do tempo ou gestão inadequada do seu tempo. Pessoas que não sabem fazer gestão do seu tempo e da sua agenda são pessoas procrastinadoras. É aquela pessoa que chega no final do dia cansada, sobrecarregada e fala assim, meu Deus,
Tem tanta coisa para fazer ainda. Tem tanta coisa para realizar ainda. Tem tantas tarefas para serem feitas. Eu não sei nem por onde eu começo. Eu não sei nem por onde que eu vou começar a fazer tudo que tem que ser feito. Aí você olha e fala assim, poxa vida, vou deixar para amanhã. Vou deixar para amanhã. Você não deu conta da sua agenda. Você não se preparou, você não se programou, você não colocou prioridades. Você não mostrou aquilo que para você era importante de verdade. Então você começa a procrastinar. Por falta de gestão da sua agenda. Então você tem que entender o que é importante, o que é prioridade. Quais são as coisas que você tem que fazer todos os dias que são inegociáveis. Eu dei uma aula sobre isso para os alunos da mentoria. Foi acho que a primeira aula da mentoria, o Luciano está aí, deve me ajudar com isso. Sobre essa gestão de tarefas. Você precisa ter uma lista das coisas que são prioridades, das coisas que são urgentes e ainda ter tempo livre para as emergências. Qual que é o problema de muita gente, Sidney? Vive nas urgências e emergências da vida. Não tem programação. Então faz aquilo que, aconteceu no meio do caminho. Então tudo aquilo que era importante e não foi feito vai se tornar urgente. Guarda isso. O que era importante e não foi feito vai se tornar urgente. O que é urgente e não foi feito vai se tornar emergente. E aí não vai ter como. Não vai ter como. Você vai ter que dar um jeito. Você vai ter que se virar, porque estourou a bomba. E agora você vai ter que resolver. Agora você tem que resolver. Mas essa falta de gestão vai fazer você procrastinar. A 10ª e última característica que eu coloquei aqui de alguém que é procrastinador é autossabotagem. O que é autossabotagem, Ricardo? É você inconscientemente. Você, de maneira inconsciente, você deixa as coisas piores do que elas estão. De maneira inconsciente, você consegue deixar o problema maior do que ele já está. E você mesmo coloca obstáculos no seu caminho. Você sabe, eu aprendi a trabalhar na construção civil e a gostar disso por uma necessidade. Eu tive uma necessidade quando a gente fez a nossa primeira casa. Eu e a Elisiane, nós casamos e a gente estava em construção da nossa primeira casa e chegou uma hora que acabou o dinheiro. A gente tinha eu não lembro se era 2 carros. Eu lembro que eu tinha uma van, o carro dela e uma moto. Não, nós tínhamos 3 carros para vender. Não vendia nenhum carro, nada, assim, travou tudo. Só que a casa estava lá e eu precisava acabar essa casa. E aí eu fui para o canteiro de obra, Sidney. E aí, amiga, eu aprendi a mexer com madeira, a mexer com piso, com contrapiso, com assentar piso, fazer encanamento. Hoje eu sei fazer tudo de uma obra, tudo. E aí aprendi, e isso acabou despertando em mim, e fazer algumas obras, tive construtora, e hoje estou fazendo mais uma obra lá na chácara. E tem um cara que está lá, que é um dos caras mais reclamentos que eu já conheci da minha vida. Cara, ele reclama de tudo, mano. Sabe aquele cara, se tá frio, ele reclama. Se tá calor, ele reclama. Se tá chovendo, ele reclama. Se tá seco, ele reclama. Ele reclama de tudo. De tudo. De tudo. Ele é um reclamador profissional. E aí, assim, a construção civil realmente ela não é fácil. Mas ele consegue deixar pior para ele. Ele consegue, eu percebo literalmente que a mente dele atrapalha ele demais. Porque ele sabe que tem que fazer. Ele sabe como tem que fazer. Só que antes de começar a fazer, ele fala assim, não, Ricardo, isso aqui vai dar trabalho demais, cara. Não, isso aqui vai ter que fazer isso, isso e isso. Não, mas isso aqui vai ser assim, assim, assim. Mas isso aqui tem que fazer isso.
Do jeito que você já sabe. Nossa! Aí ele vai gravar um vídeo para mim. Ele vai gravar um vídeo. Aí ontem ele mandou um vídeo. Hoje ele não mandou ainda não. Ele só reclamou da internet. Tá sem internet. Tá sem internet aqui na chácara. O que vai fazer de noite? Eu falei, vai dormir cedo, rapaz. Dorme cedo, vai descansar, acorda cedo. Vai pegar na obra. Você tá pegando na empreita. Acaba rápido, vai embora. Vai trabalhar em outro lugar, vai pegar mais obra. Aí ele mandou ontem. Ó, estamos enchendo a viga aqui. Falei, opa, né? Ouvindo ele. Mas pensa num trabalho, cara. Deu trabalho para encher essa viga aqui, ó. Trabalhamos, rapaz. Eu não sei se ele quer, tipo assim, me comover, falando que tá muito difícil, para ver se eu dou um dinheiro a mais para ele, mas ele já me conhece, ele sabe que eu não vou dar R$1 a mais para ele. Ele já sabe. A gente já tem um combinado, tem um acerto, cara. E se eu pedir para fazer mais alguma coisa, eu vou pagar. Se eu não pedir, nós estamos acertados e combinado. E o combinado não sai caro para ninguém. Mas ele fala e faz reclamando. Ricardo, contrata ele, porque o infeliz é bom, cara. Ele sabe fazer o serviço, ele faz bem feito e ele prejudica só ele. Então eu aceito ele do jeito que ele é, coitado. Mas eu vejo que ele sofre, rapaz. Ele sofre muito. Ele podia ter uma vida mais leve. E sabe o que acontece? Isso não é brincadeira. É um cara que vive no médico. Ele vive no médico. Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. A mente dele está atacando ele em todo o tempo. Ele vive se sabotando. Ele vive deixando as coisas pior do que são para ele mesmo, na cabeça dele. E no final das contas, ele vai ter que fazer. No final das contas, ele vai ter que fazer. Entenda como é que é isso. Ontem, eu decidi fazer um serviço que não estava acordado. Olha o que é autossabotagem. Olha isso aqui. Aí eles estão em 2. Eu falei com o cara que eu gosto mais de conversar, que é um senhorzinho que ele não reclama de nada. E ele é eletricista. Ricardo, vamos passar um conduíte aqui nessa grama, vai ser o jeito mais fácil, vamos fazer uma caixinha separada, vamos colocar o disjuntor, vai separar lá, tal. Eu falei, cara, show, eu prefiro fazer assim, fica um negócio bem feito. O outro queria puxar um fio daqui, um fio de lá, fazer uma emendação. Aí eu falei, beleza. Quando eu saí, ele mandou um áudio. Ô, Ricardo, o Antônio falou que você quer fazer mais um serviço aqui, mano? Você quer que a gente manda vir um ajudante da cidade para fazer? O cara faz devagarzinho aí, uns 3, 4 dias. Aí eu comecei a dar risada, sozinho. Eu comecei a ouvir o áudio dele dar risada. E depois ele mandou outro. Não, faz o seguinte, Ricardo. Paga para nós aí que a gente faz esse serviço depois do horário. Que uns 2, 3 dias eu dou conta. Ó, ele sabotando a cabeça dele, não a minha. Aí eu mandei assim, eu falei assim, amigo, se eu for aí e eu tiver bem desanimado, eu faço esse negócio em 3 horas, você está querendo me cobrar 3 dias? Eu falei, não pode, cara, você acha que a gente começou a fazer obra hoje? Eu falei, se você quiser fazer no preço de uma diária, eu te pago um dia pelas 3 horas que você vai trabalhar. Ele falou, não, pode contratar o cara então, quero ver. Liguei para um cara que trabalha lá, ele falou assim, mano, eu preciso que você faça isso, isso, isso. O cara foi lá, cortou a grama inteira, colocou o conduíte, buscou o conduíte para mim, que não tinha, colocou lá, deu 2 horas de serviço. O que ele fez? Cara, ele perdeu R$150. Ele podia fazer em 2 horas também, só que ele se sabota. Aí ele fica frustrado comigo, mas o problema não sou eu, é a cabeça dele. Vocês estão entendendo ou não? Quantas coisas na sua vida que você se sabota também? Que você dificulta o processo para você quando... Presta atenção, isso aqui é um câncer na vida das pessoas. Não queira gerar compaixão nos outros, tentando contar uma história difícil para ver se você convence alguém a te dar alguma coisa. Nunca faça isso. Isso, na verdade, é autossabotagem que te leva à procrastinação e te faz perder um monte de possibilidades. Então, assim, o que tem que ser feito? Cara, vai para cima e resolve esse negócio. Não dá para viver desse jeito, mas tem muita gente que tem autossabotagem. Autossabotagem, a pessoa vive assim, e é uma decisão dela. Ela tem que decidir sair desse lugar. Eu quero trazer alguns conceitos para vocês aqui, de coisas que você precisa entender sobre a procrastinação, que são da neurociência.
que são químicas, que são mentais, neurotransmissores no seu cérebro que te bloqueiam e te levam à procrastinação. O primeiro deles que eu quero que você anote aí. Quando vou vender alguma coisa, já falo logo, sem história triste. É isso. Tem vendedor que quer convencer os outros pela tristeza. Eu estava falando para o pessoal na palestra lá em Blumenau. Cara, tem gente, eu já deixei de comprar coisa de pessoas. A pessoa tem um produto excelente, mas ela chega para você pedindo um favor. Então, ela não quer vender um produto. Ela quer pedir um favor para você. Eu tenho uma frase que me marcou muito, é uma história minha. Quem apresenta necessidade ganha esmola. Anota isso no seu coração. Quem apresenta necessidade ganha esmola. Quem apresenta projeto recebe investimento. Um dia, eu apresentei um projeto em forma de necessidade para uma pessoa. Não ganhei nada. Eu saí no mesmo dia daquela pessoa, fui com o mesmo projeto para outra pessoa e apresentei como se fosse um projeto de verdade. Eu recebi investimento. Então, o que é isso? Não saboto mais, cara. Não existe espaço para autossabotagem. Eu não vou apresentar necessidade para ninguém, porque eu quero investimento, eu não quero esmola. Então, anota isso no seu coração. Então, vamos lá. Qual que é o primeiro neurotransmissor que eu quero te falar? Dopamina. Dopamina é uma coisa que pode te levar a acabar com a procrastinação ou se tornar um procrastinador de fato. Como assim, Ricardo? A rede social ela é carregada de dopamina. Dopamina é novidade. Dopamina é o que te deixa motivado. É a área do seu cérebro responsável pelo prazer. Então, você já deve ter visto aí em algum momento vídeos de crianças, bebezinho, recém-nascido, que está chorando alucinadamente, pega um celular com uma imagenzinha, um desenho colorido, seja ele qual for, e esse bebê para de chorar. Por quê? Porque aquelas imagens, aquelas cores, aqueles sons geraram naquela criança, naquele recém-nascido, uma dopamina. Uma dopamina. Então, aquela dopamina deixa essa criança mais tranquila e aquilo para ela é um momento de prazer. Ela se sente confortável com aquilo. Sabe o que é mais louco? A criança, ela aprende a chorar desde cedo. E você tem que cuidar isso com os seus filhos. Porque o nenenzinho chora e ele ganha o aconchego da mãe. O nenenzinho chora e ele ganha mamar. E esse nenenzinho se torna uma criança de 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. E ele pode continuar chorando para receber alguma coisa ainda. Então você tem que ir cortando isso. E sabe o que pode acontecer? Se essa criança não for tratada, escuta o que eu estou te falando, você pode se tornar um adulto que continua chorando para ganhar as coisas por meio do choro. Porque você é movido por dopamina barata. O que é dopamina barata? Recompensa imediata. Recompensa imediata. Se você trabalhar esse neurotransmissor na sua cabeça, você vai entender que muitas vezes você procrastina porque você nunca se deu uma recompensa. A gente estava na palestra, eu me lembro do depoimento do Luciano. Luciano, eu vou contar seu depoimento aqui, cara. Vou usar você porque eu acho isso muito fantástico. O Luciano falou assim, Ricardo, eu comecei a ouvir, cara, o que você fala e entender, e um dia ele falou assim que ele sempre ganhava de presente do sogro dele uma quantia em dinheiro no aniversário. E ele sempre guardava esse dinheiro ou fazia qualquer outra coisa. E depois que ele começou a ouvir o que eu falo, ele falou assim, cara, eu vou pegar esse dinheiro e vou gastar tudo comigo. E ele pegou o dinheiro e foi lá e gastou tudo com ele. Qual que é a sensação? Cara, uma sensação de prazer, de bem-estar, de falar assim, mano, eu ganhei isso aqui porque eu mereço, então eu vou gastar comigo. Eu vou investir isso em mim. Olha, falando aí, foi muito bom.
Por quê? Porque é você se recompensar. Tem alguém, presta atenção, que louco, cara. Tem alguém valorizando você e você se desvalorizando do outro lado. Tem alguém investindo em você e você não aceitando o investimento. Tem pessoas que são tão malucas mentalmente que elas não aceitam ser abençoadas por outras pessoas. Isso é orgulho. Então, você quer trabalhar para vencer a procrastinação? Começa a ativar a sua dopamina, o seu sistema de recompensa. Outro neurotransmissor que existe dentro de você é o cortisol. Esse é responsável pelo estresse. Pelo estresse. Escuta uma coisa que eu vou te falar. Se você levanta e o seu pico de cortisol é muito alto e você já se estressa cedo, esse pico de estresse, na hora de fazer atividades, sejam elas quais forem, vai te levar a procrastinar também. Você vai ter um nível muito alto de cortisol, vai ficar muito estressado e você vai falar assim, não quero fazer isso agora. Não vou fazer isso aqui agora. Ou seja, você começa a procrastinar, deixar de fazer coisas, porque agora você está estressado. Estressado. Está comprovado cientificamente. Vou usar 10 minutos, tá? Que os primeiros 10 minutos do seu dia definem como vai ser o seu dia. Cuidado com o que você faz quando acorda. Não acorde vendo Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok. Você está se matando. Sabe por quê? Na rede social, as pessoas mostram as coisas boas da vida ou as ruins? As boas, né? A maioria das pessoas mostram as coisas boas, fora o telejornal. Aí, ó. Como tem gente sábia, acorda e inicia ouvindo a minha live, 5h57. Rapaz, vai prosperar muito. Só vai avançar. Agora, se você acorda e fica vendo a vida dos outros, você vai chegar a uma sensação assim, rapaz, minha vida tá ruim. Ó a vida desse cara, rapaz. Ó que vida boa, onde é que ele tá? Ó o que tá fazendo. Onde é que tá viajando? Olha o tanto de coisa que tá vivendo. Não, minha vida tá muito ruim. E isso já gera um estresse em você. E aquelas coisas que parecem extraordinárias dos outros, você fala assim, cara, nunca vai acontecer na minha vida. Isso te desanima, desmotiva e te deixa muitas vezes estressado. E com as pessoas erradas, que são com as pessoas que estão dentro da sua casa. E a Janine lembrou, e graças a Deus agora tem a Alice também. Tem mais essa aí agora. Mais uma, na sexta-feira tem mais uma live. Nem sei se vai ser na sexta. Mas tem que ser amanhã, já é quinta, né? Vai ser sexta-feira. Ô semaninha que passou rápido. Então, assim, cuida do seu cortisol. Cuida para não viver estressado. Tem um sistema dentro de você que se chama sistema límbico. Inclui a sua amigdala. Não sei se você já ouviu falar no surto da amigdala. É quando você é assaltado nas suas emoções. Você já ficou fora da caixinha assim? Já tombou a caixinha? Já ficou nervoso, nervosa assim, já quis quebrar tudo? Acho que ninguém aqui, só eu, né? Por isso que eu estou dando essa aula, já passei por isso. Então, assim, aquele dia que você vira a caixinha, o que aconteceu nesse dia? Você teve um surto da amigdala. Você teve um surto desse sistema que existe em você, chamado sistema límbico, que controla as suas respostas emocionais. Então, você tem que cuidar disso, cara. Por quê? O problema não é o que o mundo faz. O problema é o que você faz com o que o mundo está te causando. Esquece o que os outros estão fazendo. Cuida de você, dentro de você. Cuida das suas emoções. Cuida das suas emoções. A Cláudia perguntou, cadê minha água? Está aqui, Cláudia, obrigado. Eu tenho que tomar muita água. Então, você precisa controlar as suas emoções. Porque se a sua amigdala perceber numa situação que ela é difícil, ela vai te dar duas rotas.
ou lutar ou fugir. E na maioria das vezes, as pessoas fogem de situações difíceis. Ou seja, você procrastina porque você está fugindo de uma situação difícil. E o último neurohormônio que eu tenho aqui é a serotonina, que é o neurotransmissor que afeta o seu humor, que vai deixar você alegre, ao contrário do cortisol. Então você precisa praticar aí o seu sorriso do Shane, não é verdade? Sorrir mesmo sem ter vontade. Isso ajuda você a liberar a serotonina. E quando você for fazer uma tarefa difícil, faça sorrindo. Mesmo que você não queira, sorria, David. Para que você fale assim, não, cara, isso é muito louco, porque sorrir aqui dá um comando aqui. Aí aqui fala assim, tá tudo bem. Então, se tá tudo bem, você fica forte, você fica animado, você fica revigorado e você faz o que tem que ser feito. Só pelo fato de sorrir. Por que procrastina? Pô, presta atenção. Se você não aprender a controlar a sua emoção, quando uma tarefa te desafiar e você mentalmente não quiser fazer, o seu cérebro vai te fazer parar. O seu cérebro foi criado e colocado em você para poupar toda a sua energia, toda a sua energia. Então, tarefas novas, Rosiane, que bom te ver aqui. Tarefas novas causam um pânico no seu cérebro e ele vai levar você até o final para não fazer. Até o final. Por quê? Porque ele não gosta de novidade. Ele não gosta de gastar energia. Ele não gosta de pensar. Ó, o Wagner. Wagner é aluno do método Soul. Coloca a caneta na boca. Não estou com vontade de sorrir. Canetando na boca, travando o dente. Vai sorrir sem ter vontade, amigo. Já resolve. Então, isso é uma maneira de você vencer a procrastinação. É você liberar esse neurotransmissor na sua vida. Vai te ajudar bastante. Olha lá, o Wesley colocou aqui no YouTube. Ultimamente tenho me sentido muito triste, buscando formas de prosperar, sustentar a família. Wesley, uma coisa que você tem que fazer, cara, é ter pessoas próximas a você, viu? Não tem outra capacidade no ser humano mais exponencial do que a capacidade de relacionamentos. Então, faz uma pergunta para você. Quem são os 5 homens que você pode contar hoje? Quem são os 5 caras que você pode falar assim, cara, eu posso contar com esse cara aqui, ligar para ele, trocar uma ideia com ele, e só o fato de você falar com alguém que você realmente confia, esse peso já vai sair de você, cara. Então, eu sei que você deve ter ideias, você deve ter projetos, o que você não pode ficar é entristecido, cara. O que você tem que fazer hoje? Qual que é a atitude que você tem que tomar? O que você tem que fazer hoje para ter um resultado amanhã? Com quem que você vai conectar amanhã? Qual é o novo lugar que você vai visitar? Qual que é o cliente que você vai prospectar? O que você vai fazer? Eu estava falando isso hoje no Mastermind para os alunos. A Luzia, não sei se ela está aí, eu vi que a Thalita está. Eu incentivei eles semana passada a fazer uma ligação entre eles. Conversar, trocar ideia entre os alunos do Mastermind. E a Luzia estava falando assim, Ricardo, como foi importante isso? Como foi importante fazer uma chamada de vídeo, conversar com outra pessoa que está aqui junto comigo, buscando a mesma coisa, na mesma frequência, na mesma direção. Uma coisa que pode te ajudar muito e que sempre vai te ajudar em todas as áreas da sua vida é manter bons relacionamentos. É estar com pessoas que buscam a mesma coisa. É mudar de ambiente. É conhecer pessoas novas. Fazer isso. Então, agora, eu vou dar algumas tarefas para você anotar aí como destruir de uma vez por todas a procrastinação de coisas que você sabe, consciente que tem que fazer e até ontem você não fazia. Muitas vezes, você não executa, o seu cérebro não te libera para executar porque as tarefas são muito complexas. O que você tem que fazer? Divide as tarefas em coisas menores. Divide as tarefas em passos menores. Divide tarefas grandes em microtarefas para que você faça microações, tenha micro resultados
e micro celebrações. Então, se a gente for pensar, eu quero comprar uma casa de 500 metros quadrados. Maravilha. Você pode comprar essa casa. Mas vamos começar diferente? Compra uma de 100. Não te apega, vende, compra uma de 200. Não se apega, vende, compra uma de 300. Não se apega, vende e chega na de 500. Muitas vezes o fato de comprar algo muito fora da sua realidade hoje te faz procrastinar. Estou dando exemplo da casa, mas pode ser muitas outras coisas. Eu quero eliminar 20 quilos, 30 quilos. Poxa, é bastante. Beleza. Então, 30 quilos é bastante. Quanto que eu conseguiria fazer durante o mês? Durante o mês eu consigo 5. Então, esse mês o alvo é 5. Dividindo isso por semana, dá 1 quilo por semana. Então, você vai lá e rala, perde 1 quilo. Ricardo, 1 quilo é pouco. Não, pouco é não fazer nada. Pouco é não começar. Então, quer abandonar a procrastinação? Divide as suas tarefas grandes em tarefas menores. Vai ficar mais fácil de você gerenciar, vai ficar mais fácil de executar, vai ficar mais fácil de celebrar. Lembra de algo que eu sempre falo para vocês que já andam junto comigo. Aquilo que não é celebrado não é lembrado. Aquilo que não é celebrado não é lembrado. As conquistas que você não celebra, você vai esquecer. Então, por que é importante criar microtarefas para você ter micro-resultados e celebrar cada um deles? Essa é uma primeira atitude para destruir a procrastinação. Segunda, estabelecer objetivos claros e literalmente específicos. O que eu quero, quando eu quero, como eu quero, que cor eu quero, tudo seja extremamente específico. Por quê? Porque vai te limitar, primeiro, o erro. Quanto mais específico você for, menos erros você vai cometer. Quanto mais específico você for, mais assertivo você vai ser. Quanto mais específico você for, mais rápido você vai chegar. Quantas vezes, quer ver? Quantas vezes você já saiu de casa sem saber aonde ia e ficou pesquisando no Google restaurante, não sei o quê, endereço não sei da onde, e você gastou 20 minutos, 30 minutos pesquisando, pensando, vendo, mandando mensagem no grupo do WhatsApp das vizinhas para pedir indicação, entrando no Booking para ver a descrição de um restaurante bom que você está em outra cidade. Por que aconteceu isso? Porque você saiu sem um alvo. E tem vezes ainda que ela acha que um lugar difícil. Ou seja, quanto tempo você já não perdeu? Repetir o quê? Falei tanta coisa aqui, cara, você nem o que é. Falei, cara. A segunda, tá. Agora sim. Estabelecer objetivos claros e específicos. Estabelecer objetivos claros e específicos. Essa é a segunda maneira de exterminar, aniquilar a procrastinação. Por quê? Porque quando é específico, é algo que está no fundo do seu coração, é algo que você deseja. Se você deseja, você acaba tendo uma motivação. Motivação. Janine, um e-book dessa aula vale milhões. Vale mesmo. Já vamos produzir, Janine? Já coloca aí. Já coloca aí. Vamos fazer esse negócio acontecer. Então, o segundo, metas claras. Volto a falar para você da data. Data, data, data. Por quê? Quando você não tem um alvo, você não sabe nem o que fazer para alcançar esse alvo. Tem pessoas que às vezes querem que eu ajude elas a comprar, né? Como eu trabalho aí, não de maneira direta, mas com compra e venda de carros e de casas, a pessoa fala assim, Ricardo, me ajuda esses dias.
um cara falou assim, ei, me ajuda a comprar um carro. Eu falei, que carro? Ah, mano, um carro aí para eu trabalhar, um carro baratinho. Como é que você compra um carro para alguém baratinho? Que carro que é esse? Eu falei assim, só para testar. Eu falei assim, mano, eu tava com a minha caminhonete. Eu falei, vou achar para você uma igual a minha, cara, baratinha. Eu falei, não, vai estar louco? É um carro para trabalhar. Eu falei, mas então o que é baratinho para você? Você tem que me falar quanto você tem, que carro que você quer, que ano que você quer, que cor que você quer, porque tem centenas de milhares de possibilidades. Eu não sei o que você quer, cara. Então a pessoa não sabe o que ela quer. Quando você não sabe o que você quer, você não sabe quanto de atitude, de energia, de empenho e de esforço você precisa fazer para chegar no alvo. É muito ruim isso. Então, o que você tem que entender? Você precisa compreender que você tem que ser específico. Escreve assim, ó, chega de ser genérico. Chega de ser genérico. Não dá para ser genérico, não dá para falar assim, não. Tem uma expressão que as pessoas usam, e elas falam assim, tudo que vier de Deus eu aceito. Você tem que tomar cuidado, porque muitas vezes as coisas que vão vir não são de Deus. Não são. Só que como você não sabe o que quer, você está recebendo qualquer coisa. Deixa eu te dizer, chega de ser genérico. Se você é casado, por favor, você que é casado, entenda. Alinhe o seu coração e os seus pedidos, os seus desejos, os seus sonhos, os seus alvos, os seus projetos, as suas viagens com o seu cônjuge. Senão, não vai acontecer. Não vai. Quer acabar com a procrastinação? Seja específico. O que você quer? Ricardo, eu quero prosperar. Não, prosperar é genérico. Não, eu quero ter uma empresa forte. Empresa de quê? Você vai vender o quê? Vai ter quantos funcionários? Não, Ricardo, esse ano agora, ainda em 2024, eu decidi, eu vou prosperar, cara. A minha empresa vai faturar 100 mil por mês. Líquido ou bruto? Você pode faturar 100 mil por mês e sobrar 10. Você pode faturar 100 mil por mês e sobrar 5. Qual que é o seu alvo? Vocês estão me entendendo ou não? Não dá para falar que você quer faturar 100 mil. Tá, você quer só faturar, você só quer vender, você quer saber que entrou. Não, quanto que você quer ter no final das contas? Qual que é o seu alvo para o final? Cara, eu quero trocar de carro. Que carro que é? Que ano que é? Que cor que é? É elétrico, não é? Como que é isso? Eu quero fazer uma viagem, eu quero esquiar na neve. Para onde? É para o Chile? É para a Argentina? É para os Estados Unidos? Para onde que é? O que você já viu dessa viagem? Deixa eu te falar, se você for genérico, você só vai ser um baita de um procrastinador. Agora, se você tiver alvos, metas claras e específicas, você vai ser um realizador. Você vai ser um realizador. Você vai ser alguém que vai até o final e executa todas as suas tarefas. Tem uma técnica chamada técnica de Pomodoro, que é a terceira coisa que eu quero te falar. O que é isso, Ricardo? Trabalha 25 minutos, focado, dá uma pausa e descansa 5. Ricardo, a cada 25 minutos descansa 5, que é muito. Eu não sei se você sabe, na verdade eu nem sei se isso ainda é uma lei que está em vigor. Eu me lembrei disso agora, quando eu trabalhava como inspetor de biocombustível. Eu lembro que os motoristas, em específico da Shell, que trabalhavam para a Shell, que era a empresa mais criteriosa com relação ao cuidado dos motoristas dela, eles tinham que, obrigatoriamente, eu não sei se era andar 2 horas e parar 15 minutos, ou andar 4 horas e parar meia hora. O caminhão dava um sinal, ele era monitorado e eles eram obrigados a parar para ter um descanso. Grandes empresas têm entendido isso, que se você soltar uma pessoa para ficar focado o dia inteiro, em algum momento ela vai perder o foco. Se você é pai de criança pequena que tem que estudar, não adianta querer passar 2 horas a fio estudando.
Estuda 25, para 5, distrai, sai, levanta, come, brinca, faz alguma coisa e volta. Vai ser muito mais produtivo parar 5 minutos do que rodar direto os 25 para 1 hora. Você vai perder muito mais tempo. Então, isso é uma técnica para extrair a procrastinação de você, para remover a procrastinação de você. Faça a sua agenda funcionar. Trabalhe 25, pare 5. Isso vai te ajudar muito. Vai te deixar muito mais focado e muito menos fatigado. Ou seja, você não vai ficar enfadado com aquilo que você está fazendo. Ó, eu estou desde as 15, sem parar de trabalhar. Não produz da mesma maneira. São experimentos científicos comprovados. Não tenta fugir disso. Deixa eu falar algo para você. Escreve assim, ó. Eu não tenho que inventar a roda. Aceita isso, por favor. Você não precisa inventar a roda. Você só precisa fazê-la rodar, amigo. Não queira ser a pessoa mais extraordinária que vai trazer uma técnica que nunca ninguém ouviu falar para a Terra. Não precisa disso. A roda já existe. Põe ela para rodar. A roda já foi criada. Coloca ela para funcionar. Tem uma teoria validada. Trabalha 25, descansa 5. Quarta coisa, para você acabar com a procrastinação. Adota uma chave, uma mentalidade, um modelo mental, um insight, coloca para funcionar. Qual que é, Ricardo? Apenas comece. Essa é a quarta coisa para acabar com a procrastinação. Apenas comece. Começa do jeito que dá. Começa na hora que dá. Começa com o que tem, com o recurso que tem, com a habilidade que tem, mas coloca isso para funcionar. Eu só vou começar. Eu só vou começar. Por quê? Porque isso, inevitavelmente, vai deixar as coisas piores. Vai deixar as coisas piores. E daí, quando piorar, você está tirando-se da zona de conforto. Você está se empurrando para fora da zona de conforto. Poxa, está suportável assim. Começa, cara. Deixa ficar insuportável. Você vai parar de procrastinar. Então, coloca esse drive para rodar, que é a quarta coisa. Apenas comece. Alessandra, é só começar. Então, o que tem que ser começado? O que tem que ser iniciado hoje? Não, hoje não dá, Ricardo, dá. Dá para você começar qualquer coisa hoje. Dá para você começar qualquer coisa hoje. Qualquer coisa. Não dá para você terminar, é fato. Mas se você começar hoje, em algum momento, você vai acabar. Agora, se você não começar hoje, a tendência é que fique do jeito que está, por mais alguns anos. Anota essa técnica na sua vida. É hora de você colocar isso para rodar. Eu vou apenas começar. E o último, que é o mais poderoso de todos. De todos. Para acabar com a procrastinação, Ricardo, o que eu faço? Ativa o seu sistema de recompensa. Coloca um alvo para você. Quando eu fizer isso aqui, eu vou receber tal coisa. Estou dando risada, porque a gente estava em Santa Catarina agora, e a gente foi num shopping que tinha do lado do hotel. Muito bacana. E aí, como é que começou a história? Eu não sei como que começou, mas acho que a minha esposa foi falar para a mulher lá, a dona da loja, e as mulheres que estavam lá, para me seguir nas redes sociais. Não, foi a Sara. Acho que foi a Sara mesmo que falou. Estava falando algum. Ah, sim, lembrei. A mulher falou assim: vocês vieram fazer o que aqui? A gente veio para o casamento. De quem? Do Gustavo. Caramba, o casamento do Gustavo, que legal. Ele
ele faz show de humor lá em Santa Catarina, na região dele, de Blumenau, então acaba que ele é bastante conhecido, né? E aí a mulher da loja conhece ele. Ah, eu conheço ele, que legal. Daí a Sara falou assim, meu pai veio fazer o casamento. Meu pai que fez o casamento. A mulher falou assim, nossa, que bacana. Ela falou assim, segue ele aí na rede social. Aí a mulher abriu o Instagram e ela falou assim, Ricardo S. Linhares 1. Aí a mulher colocou lá o meu Instagram para me seguir. Inclusive, hoje ela me mandou uma mensagem falando que já está me seguindo, que passou 2 horas do trabalho, de casa para o trabalho, ouvindo a live de hoje e que já indicou para um monte de cliente dela da loja e para as meninas da loja e tal. Aí a Lise falou assim, parabenizou a Sara, né? Falou assim, vou fazer um desafio para você aqui, eu vou te dar R$2 para cada pessoa que você indicar o meu Instagram. Falou brincando com ela, né? Você indicar o Instagram da mamãe e do papai, você vai ganhar R$2 de cada um. Elas não foram para aula na terça-feira. Aí hoje, quarta-feira, chegaram no carro. Mãe, eu tenho que me dar o dinheiro. Do quê? Não, já falei para minha professora, falei para a coordenadora, já mandei elas pegar o celular. Segue minha mãe e meu pai aí, ó. O arroba deles é esse. E elas já botaram a turma para seguir. Por que que elas fizeram isso? Porque elas amam papai e mamãe? Não, cara. É porque realmente elas ficaram de olho na recompensa. Ela falou assim, R$2 por pessoa. Fala para a professora, fala para o auxiliar, fala para o tio que está lá na cantina, para a tia da cantina, o cara que está no intervalo. Eu vou falar para todo mundo, e cada um que eu falar é R$2 na minha conta. Então, eu imagino que elas queriam que as crianças, tu tivesse celular para elas falar para as crianças também, e ficar só contando. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20. Mãe, já tem R$100 aqui, ó. Por que elas estão fazendo? Qual que é a motivação delas? É o amor que elas têm pelo papai, pela mamãe. Claro que não. É a recompensa. É a recompensa, é o sistema de recompensa. Acionou dentro delas. Ou seja, quebra o medo, quebra a vergonha, quebra a timidez. Por quê? Porque acionou algo chamado recompensa. Uma das coisas mais poderosas que existem no ser humano é isso. É você ativar o seu sistema de recompensa. Quer acabar com a procrastinação? Ativa o seu sistema de recompensa. Se você fizer, passei aqui 5 passos para destruir a procrastinação. Se você seguir todos eles, eu tenho certeza que você vai conseguir romper toda a procrastinação na sua vida. Toda. Então, agora é a hora de você fazer o quê? Praticar. Chegou a hora da prática. Gente, beijão no coração de vocês. Foi muito bom estar aqui. E eu quero te convidar. Amanhã tem a nossa segunda aula, então não perde, não deixa de estar aqui junto comigo para a nossa próxima aula. E claro, amanhã, 5, olha ali, ó, a Alessandro já colocou, amanhã, 5h57. É isso aí. Amanhã, 5h57, nós estamos juntos para mais uma aula ao vivo lá no meu YouTube. Então, estou te esperando amanhã cedo e amanhã à noite, às 20 horas, a gente está de novo aqui. Fechou? Gente, é sempre uma alegria e um prazer poder fazer aquilo que eu mais amo fazer, que é ensinar, que é instruir pessoas, que é tirar pessoas do lugar, tirar da zona de conforto